O Instituto Nacional de Advocacia, o INAD, protocolou uma representação junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos em defesa dos direitos do presidente licenciado do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, atualmente preso a mando de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A peça teve como redator o consultor jurídico do INAD, Carlos Augusto Alvarenga de Barros, como coordenador o Dr. Pierre Lourenço, com organização geral do Dr. Rodrigo Salgado. Os advogados explicam: realizamos o protocolo nesta data, 2 de novembro, pois o Dia dos Finados simboliza o luto por uma preciosidade perdida. E neste caso estamos enlutados pela morte de nossa Constituição e dos direitos da liberdade em todas as suas vertentes, que foram assassinados com um simples deslizar de uma caneta suprema. Somos um grupo de advogados do Rio de Janeiro, atuando na defesa de advogados e da Constituição da República, fazendo o que a OAB do Rio de Janeiro deixou de fazer. A peça aponta que Roberto Jefferson é advogado e presidente de partido, preso a pedido da Polícia Federal apesar de parecer contrário do Ministério Público, que não tem foro privilegiado e que o ministro Alexandre de Moraes é absolutamente incompetente para determinar a prisão, baseada na acusação de crime de opinião inexistente no ordenamento jurídico. Os advogados pedem que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos determine liminarmente a soltura de Roberto Jefferson, o afastamento do ministro Alexandre de Moraes e a abertura de um processo criminal contra ele, e que a CIDH determine que o Estado brasileiro anule o processo contra Jefferson, distribuindo o processo para um juiz de primeira instância com competência para analisar a questão. O texto ressalta: é necessário que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tome ciência de que os atuais componentes do Supremo Tribunal Federal ocasionaram uma disruptura de todo o sistema jurídico e político do Estado brasileiro ao negligenciarem sistematicamente com o cumprimento de seu dever constitucional, ao desconhecerem a vontade do legislador constituinte, ao deturparem o texto da Constituição Federal e ao ignorarem solenemente a realização da justiça. Ouça trechos da representação apresentada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em defesa dos direitos do preso político Roberto Jefferson. Descrição dos fatos. Conforme consta no documento já citado, petição 9.844, o pedido de prisão levado a efeito partiu da Polícia Federal e foi acolhido pelo ministro Alexandre de Moraes sem qualquer participação do Ministério Público, titular da ação penal, e em flagrante desrespeito ao sistema acusatório. Após a prisão, o Ministério Público Federal se manifestou através de nota pública no sentido de que, em respeito ao sigilo legal, não serão disponibilizados detalhes do parecer, que foi contrário à medida cautelar, a qual atinge pessoas sem prerrogativa de foro junto aos tribunais superiores. O entendimento da PGR é que a prisão representaria uma censura prévia à liberdade de expressão, o que é vedado pela Constituição Federal, deixando claro que o MPF, titular da ação penal, é contra a decretação da prisão. Consta na decisão de decretação da prisão que a mesma se fundamentou na necessidade da garantia da lei e da ordem e conveniência da instrução criminal, tendo sido considerado que foram inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes de calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, além de delitos previstos na Lei de Segurança Nacional e no Código Eleitoral. Convém ressaltar que o ora beneficiário da medida cautelar pretendida não tem foro no Supremo Tribunal Federal, sendo o ministro Alexandre de Moraes autoridade absolutamente incompetente, considerando os supostos crimes elencados. Ademais, o ministro Alexandre de Moraes destaca que as publicações do beneficiário nas redes sociais continham discursos de ódio e comentários homofóbicos, os quais teriam como alvo ministros do Supremo Tribunal Federal e objetivariam corroer as estruturas do regime democrático e a estrutura do Estado de Direito.
Nas 38 páginas do documento, o ministro Alexandre de Moraes usa mais de 20 destas para reproduzir trechos de entrevistas em que o ora beneficiário Roberto Jefferson Monteiro Francisco estaria criticando o Supremo Tribunal Federal e as instituições, assim se manifestando. Por meio da referida rede social, o representado publica vídeos e declarações onde exibe armas, faz discursos de ódio homofóbicos e incentiva a violência, além de manifestar-se frontalmente contra a democracia e as instituições essenciais à manutenção do regime democrático de direito, entre elas o Supremo Tribunal Federal. Contudo, a própria decisão deixa claro que o beneficiário da medida cautelar apenas esbravejava suas queixas e protestos contra as pessoas que atualmente possuem assento na Suprema Corte, exercendo o direito natural e supraconstitucional da liberdade de opinião, expressão e de manifestação, o que ainda não consta como crime punido com a pena de prisão cautelar na legislação vigente no Brasil. Portanto, para qualquer pessoa que viva em um país democrático, está explícito no caso em tela que está ocorrendo uma perseguição política como forma de aniquilar a liberdade de opinião, expressão e manifestação do beneficiário da cautelar. Da criminalização da crítica e censura prévia. Como já asseverado, o Ministério Público Federal se manifestou através de nota pública no sentido de que, em respeito ao sigilo legal, não serão disponibilizados detalhes do parecer que foi contrário à medida cautelar, a qual atinge pessoas sem prerrogativa de foro junto aos tribunais superiores. O entendimento da PGR é que a prisão representaria uma censura prévia à liberdade de expressão, o que é vedado pela Constituição Federal. A criminalização da crítica e pena de censura fica evidente quando, além da prisão ilegal com cunho intimidatório, há ordem no documento para que, abre aspas, determina o bloqueio das contas em redes sociais, Twitter, necessário para a interrupção dos discursos criminosos de ódio e contrário às instituições democráticas e às eleições em relação ao perfil Bob Jeff Road King. Fecha aspas. É necessário que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tome ciência de que os atuais componentes do Supremo Tribunal Federal ocasionaram uma disruptura de todo o sistema jurídico e político do Estado brasileiro ao negligenciarem sistematicamente com o cumprimento de seu dever constitucional, ao desconhecerem a vontade do legislador constituinte, ao deturparem o texto da Constituição Federal e ao ignorarem solenemente a realização da justiça. O decreto de prisão e a censura prévia ao direito de fala do ex-deputado Roberto Jefferson, advogado e presidente nacional de partido político, somado às prisões anteriores do deputado Daniel Silveira, jornalista Oswaldo Eustáquio, jornalista Wellington Macedo e expedição de mandado de prisão na Interpol contra o jornalista Alan dos Santos, através do inquérito das fake news e seus desdobramentos como os inquéritos dos atos antidemocráticos e milícias digitais, revela que estamos vivendo dentro de um estado de exceção coordenado pelos ministros do STF, no qual o uso da palavra virou crime, punindo-se com o cárcere advogados, políticos e jornalistas que emitam opiniões críticas contra ministros da Suprema Corte. A filósofa Hannah Arendt, ao analisar o Estado soviético após a era Stalin pelos idos da década de 50 e 60, verificou que, muito embora existissem movimentos tentando restabelecer a política violenta de Stalin, esses movimentos não tinham força suficiente para frear o ideal inserido em grande parte da sociedade que exigia o direito de liberdade de expressão e de pensamento, afirmando ela que a supressão total e completa destes direitos somente se alcançaria mediante o retorno do uso do terror e do domínio policial de modo extremo, coisa que não conseguiram fazer na época. No entanto, onde falharam os membros do Partido Comunista da União Soviética, os atuais ministros do STF estão aplicando com sucesso as técnicas do uso do terror e do domínio policial para sufocar os direitos da liberdade de expressão e de pensamento. Abre aspas, sem dúvida, o povo da União Soviética não tem qualquer forma de liberdade política. Falta-lhe não apenas a liberdade de associação, mas também a liberdade de pensamento, opinião e expressão pública. Fecha aspas.
Entendemos que o advogado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, é um preso político, preso pela prática do crime de opinião, que não é crime no Brasil, preso por um tribunal incompetente, já que ele não possui foro por prerrogativa de função, o caso deveria ser analisado por juiz de primeira instância, preso ilegalmente por não ter sido acompanhado do delegado da OAB, direito de todo advogado, e preso ilegalmente ante a inexistência de pedido pelo Ministério Público Federal, titular da ação penal. Do estado de saúde do beneficiário. Através da imprensa, se tornou pública a notícia do grave estado de saúde do Dr. Roberto Jefferson, preso em Bangu 8, pelo que, a partir daquele momento, o ministro relator Alexandre de Moraes e presidente Luiz Fux teriam a obrigação legal e moral de determinarem por telefone a imediata internação do paciente no hospital. Contudo, os ministros do STF negaram a internação hospitalar, vislumbrando-se através deste ato desumano uma possível omissão de socorro, talvez por revanchismo decorrente dos discursos contundentes do advogado Roberto Jefferson contra todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Além de ser ilegal a prisão de Roberto Jefferson, que está há mais de 70 dias preso por conta de suas palavras e opiniões, mesmo possuindo 68 anos de idade e vários problemas de saúde, o STF simplesmente negou diversas vezes o atendimento hospitalar junto ao corpo médico que acompanha o beneficiário da medida há vários anos, conforme prova a matéria abaixo. O fato do ministro Alexandre de Moraes ser credor do advogado Roberto Jefferson, através do êxito em algumas demandas indenizatórias movidas contra ele, corroboram com a ideia de que o decreto da prisão foi apenas um ato de vingança pessoal do ministro contra seu oponente e que sua eventual morte venha a ser, na verdade, algo desejado e, por isso, a negativa do pedido de prisão hospitalar. Ademais, afirma o artigo 5º, incisos 53 e 54 da Constituição que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente e que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, sendo a prisão do advogado inconstitucional por não serem os ministros do STF a autoridade competente, bem como por não ter sido respeitado o devido processo legal e sistema acusatório, conforme preceitua também o Pacto de São José da Costa Rica. Recordamos, por fim, que em casos semelhantes o STF deferiu que presos com problemas de saúde ou que pertencessem ao grupo de risco da Covid pudessem permanecer em prisão domiciliar para prevenção ou tratamento, mas parece que os ministros do STF temem mais a voz retumbante de um crítico de seus atos do que a possibilidade de se tornarem responsáveis pela morte de um preso político. Da perseguição pessoal do ministro do STF, que é credor de Roberto Jefferson, e da suspeição para julgar o caso. Se não bastassem os argumentos acima, temos o constrangedor fato de que o ministro Alexandre de Moraes é inimigo declarado do beneficiário da medida cautelar pretendida por fatos que antecederam ao inquérito e decreto de prisão, havendo vários processos indenizatórios movidos pelo ministro da Suprema Corte contra o advogado Roberto Jefferson, conforme prova a matéria abaixo. A matéria acima se refere a uma ação indenizatória, da qual o ministro Alexandre de Moraes ganhou R$60 mil, cerca de $10.000, contra o advogado Roberto Jefferson, caso julgado em grau de recurso, sendo que ainda existem outras ações indenizatórias movidas pelo ministro e sua esposa contra o beneficiário da medida cautelar. Salienta-se que se o ministro Alexandre de Moraes tivesse a intenção de agir dentro da legalidade, teria remetido a ação criminal que levou à prisão do beneficiário da cautelar para o juiz da primeira instância, que não haveria mais as questões de suspeição e impedimento, nem de incompetência. Contudo, o ódio do ministro da Suprema Corte contra o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, é tamanho que ele quer se vingar usando as próprias mãos, ou melhor, a caneta.
Lembramos que o beneficiário da medida cautelar pretendida protocolou o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes no Senado, anexando o apoio de 3 milhões de pessoas e, em razão disso, o STF quer se vingar do advogado Roberto Jefferson, mantendo-o na prisão para que o povo brasileiro não possa ouvir seus discursos críticos sobre as condutas de caráter duvidoso praticadas pelos ministros da Suprema Corte. Isto tudo indica que os componentes do STF estão apenas tentando se vingar do advogado e presidente nacional do PTB e nada mais, fato este comum na história da humanidade e em roteiros hollywoodianos, onde o vilão que está no poder faz de tudo para se manter no cargo e usa o Estado contra aqueles que o confrontam. Da impossibilidade de solução dentro do Estado brasileiro. Como um ente federal componente dos 3 poderes, o Supremo Tribunal Federal se destaca entre os demais por ter o poder de controle de todos os atos do Poder Legislativo e Poder Executivo, podendo, inclusive, um ministro, por meio de uma decisão monocrática, suspender a eficácia de uma lei de amplitude nacional ou decretar a prisão de um parlamentar. No caso em apreço, não encontramos nenhum órgão superior e independente que possa sindicalizar os atos dos ministros do STF, pois existe um corporativismo na Corte Constitucional e Conselho Nacional de Justiça, ambos presididos pelo presidente do STF, que impede o avanço de qualquer procedimento criminal. Vale lembrar que não existe na história do país registros de investigação e punição contra magistrados do STF, não obstante já ter ocorrido menção de delatores a respeito do envolvimento de ministros do STF no âmbito da Operação Lava Jato, o que demonstra a ineficácia dos meios de combate ao crime dentro da Suprema Corte Brasileira. Quanto ao Senado Federal, órgão competente para processar e julgar o processo de impeachment de ministros do STF, este é composto por uma grande parcela de senadores que são investigados criminalmente no STF, o que logicamente torna impossível o recebimento de um processo contra um ministro da mais alta corte do país por haver interesses pessoais em conflito. Resta claro que o Estado brasileiro não possui uma solução jurídica interna para resolver este caso de possíveis crimes praticados por membros da Suprema Corte, porquanto detém poder de voto em casos criminais contra dezenas de senadores, o que inviabiliza o seguimento de processo de impeachment no Senado Federal, tornando necessária a atuação externa desta Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Descrição das medidas de proteção solicitadas. De acordo com o artigo 11, item 2 do Pacto de São José da Costa Rica, ratificado pelo Estado brasileiro, são direitos do cidadão a proteção de ingerências arbitrárias em sua vida privada, podendo-se entender aqui a proteção ao direito da liberdade de expressão e integridade física contra prisões arbitrárias, garantindo o artigo 25 do referido tratado que toda pessoa tem direito a um recurso para protegê-la contra atos que violem seus direitos, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais, ou seja, até mesmo na hipótese em que a violação esteja sendo praticada por um ministro da Suprema Corte. Afirma ainda o artigo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos que toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais, sendo proibida a privação da liberdade sem a existência de lei anterior que fundamente a prisão, complementando o referido dispositivo, dizendo que ninguém deve ser detido por dívida, lembrando-se que o ministro Alexandre de Moraes é credor do beneficiário da cautelar. Desta forma, invoca-se a aplicação do artigo 25 do Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que a CIDH determine cautelarmente, contra o Estado brasileiro, a soltura do advogado Roberto Jefferson, deferindo-se que ele responda ao procedimento criminal em liberdade. Requer-se ainda à CIDH a condenação do Estado brasileiro pelo desrespeito às normas internacionais de direitos humanos, devendo esta comissão sugerir o afastamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Alexandre de Moraes, e determinar que se inicie o processo criminal para a apuração dos fatos que pesam contra o mesmo. Por fim, requer-se a esta CIDH que seja determinado que o Estado brasileiro anule o processo contra o beneficiário da medida cautelar,
distribuindo o processo para um juiz de primeira instância com competência para analisar a questão. A Folha Política também é alvo de perseguição política e censura. Toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, que, sem o devido processo legal, mandou confiscar a renda de pessoas, sites e canais conservadores para impedir o jornalismo conservador independente. A medida se soma a outras anteriores, como o confisco de todos os equipamentos do jornal, ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o código ajude@folhapolitica.org ou o QR Code que está visível na tela. Se preferir depósito ou transferência bancária, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem trazendo os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org.